Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série de vídeos sobre a grande encíclica de São João Paulo II, Fides et Ratio. Hoje a gente vai continuar falando sobre o tema da verdade e vamos procurar relacioná-la com o amor, né? Vamos partir da palavra de Deus, luz para os nossos passos, lâmpada para o nosso caminho. Ou é o contrário, não sei. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Não vai dar para parar aqui agora a gravação para procurar na Bíblia, mas vocês entenderam. Comecemos da palavra de Deus, nossa vida. Disse São João na sua primeira carta, capítulo 4. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que tem a ver essa frase com a encíclica Fé e Razão, com o que a gente vinha falando? Vamos voltar um pouco para o primeiro vídeo, tá ok? Vamos fazer uma brevíssima revisão do primeiro vídeo e aí vai ficar claro o que eu estou querendo dizer com essa citação da palavra de Deus. A gente disse no primeiro vídeo que a verdade é uma pessoa e é uma pessoa divina, né? Citando aquela frase de Jesus quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então, se a verdade é uma pessoa, a verdade é Deus e Deus é amor, então a verdade é amor. Bem, pode não estar muito claro ainda, né, o que eu estou querendo dizer, mas vamos tentar descobrir as consequências dessa afirmação. A primeira consequência, pelo menos que eu consigo perceber, da verdade ser amor, é que a verdade é amável. O amor é amável. Quando nós descobrimos, quando nós conhecemos algo, nós experimentamos um prazer, experimentamos uma alegria, experimentamos a nossa curiosidade, o nosso senso de investigação quer conhecer a verdade, quer conhecer a realidade. Isso é verdade, infelizmente, inclusive para as pessoas que querem ficar sabendo demais da vida dos outros, né? Isso é verdade para os pesquisadores, para os cientistas, para os médicos, isso é verdade para o filósofo, para o teólogo, isso é verdade para o homem simples, para o homem intelectual, para o político, é verdade para o rico, para o pobre, é verdade para todo mundo. Nós desejamos a verdade. Pode parecer que eu estou exagerando, mas eu vou usar aqui um argumento sensacional que eu vou pegar de Santo Agostinho no seu livro das Confissões. Primeiro, preste atenção nessa frase que eu vou ler dele, porque a primeira coisa que é muito interessante é o fato que ele já identifica a felicidade que todos nós buscamos, né, com a alegria que provém da verdade. E depois ele vai usar um argumento que para mim é sensacional. Prestem atenção. Diz Santo Agostinho: a felicidade é a alegria que provém da verdade. E essa alegria é a que nasce de ti, que és a própria verdade, ó meu Deus. Deus é a própria verdade, como eu já tinha dito no vídeo anterior. Que és a própria verdade, ó meu Deus, minha luz, saúde do meu rosto. Todos querem essa vida, a única feliz, essa alegria que se origina na verdade. Encontrei muitas pessoas que gostam de enganar, mas ninguém que quisesse ser enganado. Encontrei muitas pessoas que gostam de enganar, mas ninguém que quisesse ser enganado. Muito bom esse argumento, né? Impressionante, Santo Agostinho. Não encontrei jamais ninguém que quisesse ser enganado. Eu acho que você também nunca encontrou ninguém. Eu, pelo menos, nunca encontrei ninguém que quisesse ser enganado. Ok? Então a nossa curiosidade se dirige para a verdade. E assim como a nossa vontade se dirige para o bem, nosso intelecto, a nossa razão se dirige para o conhecimento da verdade. Isso tem uma consequência ainda sobre a alegria da existência de Deus.
se eu não me engano, foi Raniero Cantalamessa que disse o seguinte. Ele disse o seguinte: olha, se Deus existisse, mas não fosse bom, se Deus existisse e não fosse amor, era melhor que ele não existisse. Porque imagina aí, um ser infinitamente potente, mas que não nos amasse. Um ser infinitamente potente, mas que não quisesse o nosso bem. Era melhor que não existisse. Mas, graças a Deus, por revelação e por experiência, nós sabemos que Deus existe, cremos que Deus existe e que é amor, que é a suma bondade. Bem, é muito interessante ainda o fato de que isso revela ainda, o fato de Deus ser amor, revela ainda algo mais da dimensão de mistério da dimensão de mistério da verdade. Ou seja, o amor, tem uma frase assim que normalmente a gente fala assim com uma banalidade, que o amor é capaz de loucuras, o amor, esse tipo de coisa assim, loucuras de amor, né? E realmente o amor consegue, de uma certa forma, sem esmagar e sem negar a razão, consegue superar a razão, vai além. Não quer dizer que seja inválido, mas vai além. Isso é verdade, por exemplo, para o escândalo da cruz. Tanto é que muitos teólogos, muitos filósofos querem discutir sobre a racionalidade do Evangelho, pegando justamente essas citações de São Paulo. Querem dizer, olha, o Evangelho é loucura, pegando a primeira carta aos Coríntios, né? É loucura, é insensatez, é esse tipo de coisa, né? Mas a argumentação de São Paulo é, na verdade, dizer que Deus, que é a verdade, é também amor. E por isso supera a razão do homem. Quem jamais seria... Quem seria capaz de imaginar que Deus, o Deus Altíssimo, o Deus potente... Quem é capaz de entender isso, né? Ninguém é capaz de entender isso. Que o Deus Altíssimo, o Deus potente, se faça uma criatura como nós. Primeiro, uma criança incapaz de falar. É uma criancinha que mexe assim um pouco aleatoriamente os membros. Depois crescesse, se fizesse escravo, lavando os pés dos homens. Depois se fizesse, oferecesse a sua vida, ofertasse a sua vida em favor da nossa salvação. Isso para a razão toma um pouco um susto diante disso. Mas o amor compreende isso de uma forma muito mais tranquila. Então, a verdade ser amor protege ainda mais essa dimensão de mistério da própria verdade. Além disso, isso é interessante e é muito importante para os nossos dias de hoje, isso que eu vou dizer aqui para vocês, certo? É muito importante a gente reconhecer que o melhor contexto para a gente aprender, o melhor contexto para conhecer a verdade é o contexto da amizade e do amor. Isso é muito importante, meus irmãos. O melhor contexto para a gente conhecer a verdade é o contexto do amor. Porque quando a gente está conversando com alguém, ou que nós odiamos, pode acontecer, ou que nós criamos exageradas, entramos numa discussão assim, num tema exagerado de antítese, de controvérsia, de suspeita. Tudo que a pessoa disser, a gente já vai querer encontrar um erro. E a gente vai estar mais apegado ao nosso ódio à pessoa do que o nosso amor à verdade. A gente vai estar mais interessado em querer negar tudo que aquela pessoa está dizendo do que na própria verdade. De uma certa forma, a gente vai estar mais interessado na mentira do que na própria verdade. E é muito interessante ver que grandes homens de fé, grandes santos, grandes homens de razão, não agiram assim. São Tomás, um grandíssimo
um dos maiores intelectuais da igreja, o doutor da igreja, disse o seguinte: toda a verdade, dita por quem quer que seja, é do Espírito Santo. Toda a verdade, dita por quem quer que seja, é do Espírito Santo. Então, infelizmente, queria convidar vocês, meus irmãos, por amor à verdade, por amor ao conhecimento da verdade, que é Deus, que é amor, pedirem a Deus nesse tempo de quaresma, que é o que eu estou gravando esse vídeo, talvez você veja depois, a graça de uma purificação, também nessa dimensão de suspeita, de demasiada controvérsia que a gente corre o risco de viver nesse tempo. A gente percebe assim que as discussões nas redes sociais extrapolam assim o limite da caridade, muitas vezes assim exageradamente, né? Então eu queria lhe convidar a avaliar se você realmente está seguindo um caminho de amor à verdade, ou se é um amor a si mesmo, ou se é ódio a outras pessoas, ou por aí vai. Deus vai lhe dizer o quê? Em que você precisa mudar. Eu também tenho que mudar, com certeza. Mas os meus ouvidos são os primeiros que escutam. Nesse caso, tá escutando muito antes que vocês vão ver vários dias depois que eu tô gravando esse vídeo. Bem, a gente falou até agora um pouco do que seria a verdade sem o amor. Mas agora a gente precisa também falar, e disse que não é isso, né? Disse que, na verdade, existe uma íntima relação entre amor e verdade. Vamos agora pensar um pouco ao contrário. Pensar como se o que seria do amor sem a verdade. Ok? Mais uma vez, citando São Paulo na sua carta aos Romanos. Ele dizia, no primeiro capítulo: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Que pela injustiça aprisiona a verdade. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eu já citei isso no vídeo passado, o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornaram visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem desculpar, porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se astutos. Pretendendo-se sábios, tornaram-se astutos. E para comentar essa passagem que eu acabei de citar, a gente precisa perceber logo aquela parte que eu fiz questão de sublinhar, assim, né? De evidenciar. Aquela parte em que São Paulo diz que ele está falando aos cidadãos de Roma, que era mais ou menos, para vocês entenderem, assim, a Babilônia da época, né? Isso foi o próprio Ratzinger que disse. Era a Babilônia da época. Então, vocês podem imaginar todo tipo de perversidão, é assim que se diz em português, acho que sim. Às vezes confundo ainda o italiano com o português. Perdão. Todo tipo de problema moral. Então, para que eles não encarassem as consequências do conhecimento da verdade, com a sua injustiça, eles aprisionaram a mesma verdade. E aqui a gente vai retomar um pouco aquele conceito, seja aquele conceito de Santo Anselmo, que a gente falou no vídeo passado, e vai falar um pouco sobre Santo Tomás, o que ele dizia sobre isso, tá ok? Santo Anselmo, como eu disse para vocês no vídeo passado, ele dizia o seguinte, que a verdade, o ser é verdadeiro quando ele se conforma àquilo que ele deve ser.
Já Santo Tomás de Aquino ele fazia a distinção entre verdade ontológica, que se assemelha muito àquela de Aristóteles, que é a verdade que se refere às nossas ideias, mas ele falava também de uma verdade, verdade lógica, aquela que se refere aos pensamentos, mas ele falava também de uma verdade ontológica. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte: na verdade lógica, para medir a verdade de um pensamento do ponto de vista lógico, o que é medido é o pensamento e o parâmetro é a realidade, certo? Do ponto de vista ontológico, isso se inverte. A régua, digamos assim, é o pensamento. E o que é medido é a realidade. O pensamento de quem? O pensamento de Deus. Deus tem um desejo para mim e tem um desejo para você. Um desejo real, concreto. Quando eu me conformo a esse desejo divino, eu sou um homem verdadeiro. Sou um homem, por isso, amável, por isso, que vive no amor, que ama e etc. E abandono ao mesmo tempo os meus compromissos com aquilo que não corresponde à caridade e à verdade. Me liberto e liberto a própria verdade. E é muito interessante que, falando, São Paulo dizendo que a verdade era acessível ao próprio homem, e a consequência de negar a verdade é uma devassidão moral ainda maior, a gente percebe que o homem, ao negar a verdade que era acessível à sua natureza, vive justamente contra a natureza. E para finalizar esse vídeo e introduzir a gente já no próximo vídeo, quero contar uma pequena história de um grande pensador italiano, se chama Stefano Zamani. Tive a graça de, junto com outros 3 irmãos da comunidade, participar de uma conferência que ele deu aqui em Roma, no Vaticano, mais precisamente. E no fim da conferência eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei para ele: ei, qual é a relação disso aí com a relação entre as diversas gerações, que o Papa Francisco fala tanto? Essa era mais ou menos a minha pergunta. E ele contou uma história, que eu não lembro assim todos os detalhes da história, certo? Mas o principal eu lembro. Eu vou contar essa historinha para vocês, que eu acho que ela nos diz muito. Aconteceu o seguinte: a história real aconteceu com ele e com alguns familiares seus. Ele tem uma neta que tem um tio, por isso eu não lembro muito desses detalhes. Ele tem uma neta que tem um tio que é ateu. E essa neta estava um pouco incomodada com a situação. E ele, muito católico, né, disse assim para a neta: olha, se ele te perguntar alguma coisa, ou se vocês entrarem nesse assunto de Deus, você diz assim: Deus é a verdade, certo? Diga para ele: Deus é a verdade. E aí aconteceu que esse tio ateu dessa menina, que não é filho dele, certo? Casado com alguma das filhas dele, não sei se é a mãe da própria menina, enfim, fazendo confusão aqui, disse o seguinte, conversaram e ela pegou e disse: não, Deus é a verdade. Ah, é? Ele disse: Deus é a verdade? Quem foi que ele deu isso? Foi o vovô. Bom, então agora, se você me disser, você responder essa pergunta, eu fico calado, digamos assim, né? Eu fico calado. E o tio perguntou para a sobrinha: o que é a verdade? E ela pegou e disse assim, muito espontaneamente: a verdade é aquilo que o vovô diz. O vô dela, né, que é esse Stefano Zamani, que eu disse para vocês, naturalmente ficou muito feliz, né? Ele disse: continue assim, minha filha. Mas ficou muito questionado com essa resposta e ficou pensando qual era a razão da resposta dessa sua neta. E ele chegou à seguinte conclusão: que a verdade pode
primariamente ser dita por quem ama. E acolhe a verdade quem é amado. E quem se sabe amado. Porque, como diz... Ele já não disse isso, eu estou acrescentando. Como disse Hans Urs von Balthasar, só o amor é credível. Só o amor é credível. E conhecendo, meus irmãos, no olhar de Deus, olhando e conhecendo a Deus que é amor, olhando no seu olho, nós podemos conhecer melhor a verdade também sobre nós mesmos, vendo como que o nosso reflexo no olhar divino. Porque veremos um homem amado ou uma mulher amada, um homem ou uma mulher capaz de amar. Não existe verdade sem amor e não existe amor sem verdade. Deus te abençoe. Shalom.